Olá, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 14 de dezembro de 2020, segunda-feira. No pregão de hoje, o mini índice ele teve uma queda, tá? Fez uma correção aí próxima à média de 8 períodos, mas você pode ver que ele está afastado da média de 20, que é a nossa referência aí, né? A média de 20 é a referência para a tendência. Tá? Então, assim, por enquanto ele está, né, em forte tendência de alta, mas você pode ver que ligeiramente o candle de hoje foi um candle de força, né? Ele foi um candle com o corpo foi mais ou menos o mesmo tamanho do candle do anterior de correção, só que o pavio inferior ele foi menor, tá? Então ele fez aí um candle de correção, né? Porque quando nós estamos numa tendência de alta, e no caso aqui acima da média de 8 períodos, nós consideramos uma super tendência, quando ele faz um movimento de queda, e acima da média, a gente considera como um movimento de correção, tá? A média, as médias móveis, aqui no caso é a média móvel aritmética de 8 períodos, ela é um suporte importante, né? Um suporte, ele é uma barreira ao preço. Então, né, ela é a referência aí para a super tendência, tá? A condução aí do stop ele pode se dar, né, com a média de 8 períodos. No curso Fundamentos de Análise Técnica eu explico como conduzir o stop por uma média móvel, ok? No gráfico de 5 minutos, né, como houve essa volatilidade muito grande, o pregão de hoje acabou abrindo em gap de alta, ele caiu, fez um pullback até na média de 20 períodos e ele formou um candle, mas um candle muito feio, tá? Esse candle aqui, que foi o candle que o movimento de correção até a média e foi um impulso para queda, rompendo aqui, né, que é o topo, né, o fundo, né? Formou um, desculpe um barulho aí, foi um infeliz aí acelerando a moto lá na rua. O topo anterior, aí vem, forma um fundo, ele sobe, forma um topo mais baixo que o anterior e ele cai. Quando ele cai e ele rompe esse fundo, ele confirma esse pivô de baixa, tá? Só que olha só, esse candle ele teve um pavio na parte inferior muito grande, tá? Então assim, ele não fechou, tá? Ele rompeu, mas ele não fechou abaixo desse fundo. E o próximo candle também bateu na média de 200 e subiu, tá? Então assim, na prática, quando você está lá no trade lá, durante o pregão acompanhando, aí você vê uma situação como essa, né? A média de 200 é um suporte importante. Então assim, tudo isso são comportamentos assim, não seguros, né? Não deu uma segurança para você entrar aqui num trade de venda. E quando houve aqui um rompimento da média de 200, ele já subiu acima da média, voltou abaixo da média. Então, quando ele começa, né, os preços eles se dão, né, de uma maneira assim, né, que a tendência ela não é simétrica, o preço ele está sobre a média de 200 períodos, né, a gente tem aqui a média de 200 períodos que é um suporte importante logo abaixo. Resumindo, não é um momento para um trade de tendência, tá? Então assim, o preço chegou aqui, rompeu, depois voltou. Então, quem diria que o preço ele ia romper? E aí quando ele volta para fazer a correção aqui desse movimento de baixa, ele para aqui também volta a subir. Então, sim, o melhor a se fazer, o que acontece? O que nós temos agora diante, o cenário que nós temos diante dos nossos olhos? É todo um movimento aí de lateralização, tá? E é necessário ter paciência para que o preço ele venha de fato romper. Se ele vai romper aqui embaixo, ele vai romper, ele vai fazer um pullback, né, uma correção até a média de 20 e voltar a cair. Então é necessário ter muita paciência para operar tendência, tá? O mini índice hoje foi muita volatilidade para pouca tendência, tá? Tendência assim quase nula. Ele está dentro de um range aqui e não oportunizou
um trade com um alvo aí substancial, tá? Então, essa queda aqui que houve sobre a média de 200 períodos não dá muita certeza se essa média ia ser rompida e etc. Então, não se preocupe que hoje não foi um bom dia para trade no mini índice. Aí, analisando amanhã, o que nós temos? Nós temos a média de 8 aqui embaixo, né? É bom você traçar, indicar onde que está a média de 8 períodos. Se ela for rompida, o potencial de queda ele é maior, tá? O alvo, depois que a média de 8 é rompida, é a média de 20 períodos aqui em 110 mil pontos, tá? Então você tem que deixar isso aí no seu radar, até mesmo para um day trade. O mini dólar ele subiu hoje e ele parou aqui na média de 8 períodos no gráfico diário, tá? Ele rompeu a máxima, um pouco a máxima, simetricamente, aliás. O que ele fez? Ele teve um grande impulso, né? Primeiro ele abriu em gap de baixa, né? Ninguém dava a certeza aí que ele ia subir. Gap de baixa indica força baixista, as médias se cruzaram, MACD baixista, tá? Aí ele para, de repente ele para, começa a subir. As médias se cruzaram. Só que as médias se cruzaram abaixo da média de 200. Você não sabe se vai romper a média de 200. Ele vem, estaciona a média de 200 aqui, 3 candles e rompe para cima, tá? Rompeu numa grande super tendência aí, num grande movimento de impulsão aí para cima, atinge um certo patamar e fica lateralizado o dia inteiro. Então esse movimento de alta do mini dólar, ele foi um grande impulso num determinado tempo, né? O que não ensejou, né? Porque o ideal, qual que é o ideal, né? O dia de tendência aqui, ó, igual esse aqui, ó. O que ocorre no dia de tendência? Ele sai da média de 20 períodos, ele corrige até a média de 20 períodos, volta a subir com volume, rompendo o topo anterior, tá? E não foi o que aconteceu, tá? Quando ele encostou na média de 20 períodos, já foi para cair abaixo da média e se lateralizar. Então, trade de tendência no mini dólar também hoje não teve. Teve um forte impulso que na sorte, né, alguém pode ter pegado. Dentro dos parâmetros de tendência não teve, tá? Ele não fez nem uma correção assim, substancial na média de 8 períodos, de ter feito uma correção, um candle baixista aqui e ter voltado a subir, tá? Ele rompeu e subiu aí seguidamente. Então não foi um dia também assim de tendência bacana no mini dólar, tá? Mini dólar parou na média de 8 períodos, rompendo, você marca a máxima, monitora aí, rompendo acima da máxima de hoje, o alvo é 5,24, né, que é uma correção aí na média de 20 períodos do mini dólar, ok? O Ibovespa hoje, ele, né, foi um baixista, mas dentro aí dos movimentos que ele já fez anteriormente, ele está dentro de uma lateralização. Em relação à média de 8 períodos, ele está sobre a média ainda. Se ele romper, nós temos a média de 20, tá? Mas a média de 20 aí é referência para os trades. Olha, eu não acredito, o nosso alvo de Fibonacci está em 117 mil, né, um pouco acima. Ele pode ser atingido ou não, tá? Não existe certeza aí que o alvo vai ser atingido. O que acontece? O Ibovespa, ele pode a qualquer momento fazer correção até na média de 20 períodos, tá? E no momento que ele fizer correção, ele acaba influenciando, né, os outros papéis. Então muito cuidado mesmo. Para quem está posicionado, né, igual se você tiver aqui, ó, no BOVA11, o alvo é 115,14, beleza, o alvo é 115,14. Você conduz aí com a média no mínimo de 8 períodos, tá? Stop aí, hoje no mínimo em 109,55. Essa é a região do stop aí para quem está comprado em BOVA11, tá? Porque se cair abaixo de 109,60, alvo é 106,68, tá? Então, quanto mais ele vai subindo, quanto mais esticado, mais cuidado você tem que ter para proteger o seu capital, tá? Mais cuidado você tem que ter. Então, você contar aí com essa alta ininterrupta,
essa alta está com os dias contados, tá? Na minha opinião, ela não vai demorar muito a parar, porque ele já está subindo e as questões econômicas não estão boas, né, na economia brasileira. Entre os papéis que mais caíram, nós temos o IBR4, mas ainda acima da média de 20. Foi uma forte correção, foi um candle de força, né? Olha só, muita gente aí vendendo. Porque esse papel é o seguinte, esse papel, olha só, ele ficava aí, né, na região morna de 2, subiu para até 4 e tal. Então, quem posicionou aqui, ó, esse aqui foi um trade anterior, né, que atingiu o alvo. Deixa eu tirar aqui. Quem comprou em 1 e pouco e tudo mais, ele tá em R$3. A pessoa duplicou, né? Você comprou em 1,50, você conseguiu ganhar aí 100%. Então, é normal quem tá posicionado desde lá de baixo começar a efetuar aí realização. Mas a média de 20 é a nossa referência. Então, caindo abaixo da média, tendência de baixa. O IBR3 também. Cogni 3 já não segurou na média de 20 períodos. Já houve momentos em que ele não segurou. Vamos ver. Comprado nesse papel para mim é loucura. Fora que a média de 200 períodos está logo acima, então a relação risco-retorno é muito baixa para Cogni 3, tá? Esse papel também, esses três papéis aqui, né? O IBR4, 3 e Cogni 3 é tudo papel de aposta, né? O pessoal fica comprando para apostar aí se vai subir muito ou não. Tips 3 fez, tava aí ó, numa tendência tranquila, de repente gap de alta e subiu forte. Cuidado, subiu forte, cai forte também. O que a gente faz? A gente espera um movimento de correção para entrar comprado no papel. FHER3 também subiu forte sobre a média de 20. Um setup barra elefante diria que entrada aqui em cima com stop aqui embaixo. Tá? Ele está na região aqui, ó, uma região de topo anterior, uma região de resistência. O ideal é você esperar também uma correção para voltar a subir. Depois que ele estica, se você está dentro do barco, e ele sobe muito, maravilha. Você conduz aí o seu trade. Agora você está fora, o negócio subiu muito, subiu de maneira normal. Entrar é loucura. E Lupa 3 subiu forte, mas teve aqui, ó, uma força vendedora aí jogando esse preço para baixo, né? Então, é muito cuidado. Também não é, olha só, nenhum dos três está com a tendência de alta. O movimento de hoje, ele não se caracteriza como um movimento de entrada, tá? Até mesmo aqui, ó, foi um candle barra elefante, né? Candle barra elefante é um candle chamado Marubozu, né? Que o fechamento dele foi praticamente na máxima. Nem aqui a gente já tem ele como referência de entrada. Você pode ver que essa alta aqui, ó, foi no gráfico de 60 minutos. Porque é o seguinte, o que você fala? O tamanho do seu stop, a relação risco-retorno, ela já não compensa, porque o stop ele passa a ser muito grande. Então é preferível você deixar o papel evoluir, seja para cima, seja no movimento de correção, o preço se aproximar da média de 20 e voltar em movimento de alta, para que você possa entrar num local onde a relação risco-retorno seja melhor, tá? Ele foi um candle de força, sinal que ele vai continuar subindo, maravilha. Só que você tem que entrar na relação risco-retorno boa. Não adianta você comprar achando aí que vai entrar, subir ad eterno, né? No gráfico semanal ele rompeu aí a média de 200 períodos, teve aí esse movimento forte de alta de hoje. Quando rompe uma resistência ou um suporte importante, ele faz um pullback. A tendência é ele fazer uma correção até a média de 200 aqui no gráfico semanal para voltar a subir, ok? SP500 continua em queda, segurou na média de 20 períodos. Uma informação importante, o VIX, que já havia rompido a média de 20 períodos, continuou. Ele teve uma forte resistência aqui em cima, mas agora ele já fez um candle de força altista, onde o pavio já está na parte inferior. Tá? As médias aí, ó, se cruzando, com certeza elas se cruzando para cima, a tendência do VIX é continuar subindo, tá? VIX aí que mede a volatilidade do SP500. SP500 perdendo a média de 20 é tragédia. VIX subindo acima da média de 20, que ele já fechou,
é indicação também de tragédia, tá? Então vamos falar aqui da nossa assinatura. Por apenas R$ 49,90 você tem acesso a nossas planilhas e todos os nossos estudos, tá? O link aí para a assinatura. O nosso curso gratuito, Introdução ao Mercado Financeiro, também o link vai estar disponível na descrição no YouTube ou no link da bio do Instagram. Esse curso é gratuito. E o curso Fundamentos de Análise Técnica, ele voltou ao preço de R$ 69,90, mas se você usar o cupom GRAFISTAS, tudo maiúsculo, escrito GRAFISTAS, você compra ele por apenas R$ 29,90, ok? Então, por hoje é só, vou ficando por aqui. A todos, bons estudos, bons trades, e se Deus quiser, até amanhã.